Jonas 4. Essa palavra é muito forte, né? Porque Jonas, como cada um de nós, é verdade. Às vezes a gente se esconde, foge, tenta se esconder, mas Deus, quando Ele tem um chamado na vida da gente, não adianta a gente esconder, né? Porque Ele quem faz, Ele quem coloca as palavras na verdade, né? E para mim é gratidão, eu sou muito grata. Aleluia, Deus! Amém? Amém. A Bíblia diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas quando desgostou-se Jonas extremamente disso, ficou todos ressentidos. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Não sabia que é de Deus piedoso, misericordioso, longânimo, quanta benignidade, e que arrependeis do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela à sombra, até ver que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou-se em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da árvore, a qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? Ele disse: é justo que enfade o ponto de desejar-te a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. Eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Aleluia! Glória seja Deus! A palavra é bem forte, né? Todo mundo conhece a história de Jonas, né? É tremenda. E quem somos nós para pedir a Deus para morrer, né? É verdade. Porque ele que dá o dom da vida. É verdade, Deus! Eu falo assim que é incomparável. Aleluia! Não tem explicação o dom da vida. Aleluia, Pai! E ele estava fugindo e pediu para morrer. Será que se ele morresse ia resolver os problemas dele? É verdade. Então, é para nós fazer o ID do Senhor. Aleluia! Não desistir na primeira adversidade, no primeiro problema, na primeira dificuldade, né? O Senhor, Ele deixa a gente passar por dificuldades que é para nos fortalecer. E se não tivesse sido assim, como que seria? Né? Porque lá na história de José, que ele contou o sonho para os irmãos, mas para tudo ter acontecido na vida de José, era para ele ter contado. Verdade. Né? Aí fala assim: não conta seu sonho para ninguém. Eu conto sim, sabe por quê? Porque eu quero que todo mundo veja a promessa que o Senhor fez na minha vida. Aleluia, Deus. Né? Então eu conto. Né? E aqui o Jonas, ele preferiu se esconder. É verdade. Né? Aí ele estava descontente, né? O próprio título diz assim: descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Né? Então, quantos não estamos desgostosos com alguma coisa? Verdade, sim. Né? Com algum problema, com alguma dificuldade, nós abrimos para o Senhor, abrimos o nosso coração para Ele. Eu falei como Jonas, de pedir a minha morte. Né? Eu quero ter vida. Quero viver para ver as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Eu creio cada um de nós, né? A pastora Helena me admira
pessoal me murmura tanto, né? Mas o Senhor está contemplando. Eu Está creio, se esforçando para vir à casa do Senhor. A gente estava aqui orando no tapete de sal, eu vi a senhora tão cansadinha, né? E eu vi orando ao Senhor, para o Senhor dar força, vigor, restaurar a saúde dela. Ela tem prazer de fazer a obra do Senhor. Tem prazer de vir à casa do Senhor, né? E a gente tem que se espelhar e ver, né? Que mesmo com dificuldades, ela se esforça para ficar dentro da casa do Senhor. Né? E o Senhor vem a colocar isso no nosso coração. Louvado seja Deus. Né? Que a gente se espelhe em pessoas assim. É verdade, Pai. Para vir à casa do Senhor também fazer o mesmo. Né? Eu sei que não é fácil. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Né? Mas o Senhor vai dando força, vai nos revigorando. Eu creio hoje, né, Senhora? Eu creio, Deus. Nós todos os dias devemos pedir renovo ao Senhor. Devemos renovar nossas forças. Dar força. Eu estava agora de tarde, eu tomei um remédio, eu estava meio ruim da tosse. Até febre, passei até umas horas aqui hoje, durante o dia. Né? Aí eu deitei um pouquinho. Mas eu falei assim, me desperta para vir para a igreja, para mim vir para o cursinho de doutrina, né? Aí o pesadelo quis me pegar. Me assustei, acordei assustada com o coração, sabe, disparado. Eu falei assim, até isso eu queria oprimir primeiro vir para a igreja, na casa do Senhor. Aleluia, Deus! Então é isso, que a gente venha ser espelho, que a gente venha ser testemunho na vida de outras pessoas, né? Que o Senhor venha revigorar a senhora e venha dar renovo, né? Todos os dias. E também já foi falado no dia também do tapete que o Senhor estava dando cura. Né? Foi falado aqui, né? Então é isso, o Senhor quer curar, mas não é só de enfermidade, não, são de problemas emocionais, de problemas espirituais, né? O Senhor cura nossas vidas. Mas esgotou-se Jonas extremamente disse, ficou ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, pois me preveniu fugindo para Tarsis, pois isso sabia que Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Né? Então, ele orou ao Senhor falando assim, mas não foi disso que eu falei, né? E como que nós vamos enfrentar o Senhor falando assim, mas não foi isso que eu te pedi, não é isso que eu quero. Se Ele é quem sabe o que tem melhor para você. Ele fala assim, Deus piedoso, misericordioso, longânimo em benignidade, né? Então ele reconhecia que o Senhor tinha todos, ele é rico em misericórdia, né? Mesmo que a gente venha falar, Senhor, mas não era isso que eu queria, Senhor, mas não é assim, né? Eu não gosto de orar assim, né? Eu falei, Senhor, tu sabes. Às vezes o pensamento vem, a gente quer coisas, né? Eu falei assim, eu não quero nada, eu quero o que o Senhor tem para mim. Não é verdade? A gente também não pode ser hipócrita de falar assim que a gente não queria que ele fizesse aquilo que a gente quer. É verdade. Não é verdade? Mas a gente tem que ter consciência que ele faz o de melhor. Né? Independente se a gente passa por luta, né? Pelas adversidades da vida, mas ele sempre tem o melhor para cada um de nós. É verdade. Peço-te, pois, Senhor, que tire a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Luiz! Eu acredito que nessa oração, né, ele estava vendo tudo se escorrendo pelo ralo abaixo e ele sem poder fazer nada, né? Mas isso assim não é motivo para a gente pedir para o Senhor tirar a nossa vida, né? Porque Ele permite nós passar, né? Permite que a gente veja no sofrimento das pessoas, mas não é com dó, né? Mas que seja para o nosso crescimento, não é verdade? Verdade, Deus. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou-se abaixo dele à sombra.
até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor descer uma aboboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra em sua cabeça, a fim de se livrar do enfado. Jonas se alegrou-se em extremos por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte para subir de alma, que a feriu a aboboeira e até a secou. Eu creio que se ele tivesse ficado, se o Senhor não tivesse mandado esse bicho para estragar a aboboeira, ele ia se acomodar naquele lugar e não ia mais querer sair de lá. Né? Então o Senhor fez com que crescesse aquela aboboeira para que ele descansasse e revigorasse as suas forças. Mas não para ele se acomodar aqui naquele lugar. Né? Da mesma forma somos nós. Às vezes a gente se acomoda com tantas coisas, né? Fala assim, desse jeito aqui tá bom para mim. E não procura melhorar. Não procura aprender, não procura se aperfeiçoar. Eu sou muito grata ao Senhor mesmo. Deus, né? Por ele dar o seguimento da palavra. Porque eu ficava encantada em ver as pessoas falando, né, da palavra. Eu lá no serviço, a gente tem um tempinho assim, né? Já que a menina também, que nem a Priscila, ela não faz questão nenhuma da minha presença, né? E assim, não é empresa ruim de se trabalhar. Eu coloco o fone no ouvido, eu assisto um podcast, hoje eu pego o mais longo que tem, né? Para me ficar ouvindo. Porque é como se eu não existisse naquele lugar. Entendeu? Aí a gente você estava dando ensinamento aqui, e parecia que eu estava me vendo naquela situação. A pessoa, não, ela só fala bom dia. Só bom dia. Eu falei assim, como que pode? Né? Um ambiente de trabalho, a gente... Não que eu quero que ela passe o dia todo conversando comigo, mas é só isso. Ela só faz alguma pergunta para mim se for sobre serviço. Se não for, fica por isso mesmo. Né? E eu aproveito esse tempo vago, sabe? Para ouvir o Senhor. Eu passo o dia todinho glorificando o nome do Senhor. Eu falei para a Giovana, passei a noite todinha o louvor na minha mente. A noite todinha. Eu dormia, acordava e estava na minha mente. Foi na cruz, sabe? E é tipo assim, eu até entendo. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém, né? Mas eu entendo, sabe o que é? É o tempinho vago que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Aleluia. Quer dar entendimento, quer dar sabedoria. Né? E assim, não é tempo perdido para mim, não. Não é. Em lugar nenhum que eu for. Eu falo assim, às vezes a gente só está onde deveríamos estar. Né? Não é eu que escolho. A gente está onde deveria estar. Né? Eu falo assim, se a minha presença incomoda, quem sabe perder nela, né? Porque maior que está comigo, maior que me carrega, né? E eu só vou abrir a minha boca para glorificar o nome do Senhor. Se quiser ouvir, bem, se não quiser, amém, né? Fala assim que a palavra, quando chegares em algum lugar, que a paz esteja convosco, que você não tem de vida. Mas se também não aceitar, devolva ela. Né? Que a presença do Senhor lhes faça transbordar, na verdade. E é sobre isso. E eu falo assim, dei muito conselho para ela, né? A respeito disso, de ambiente de trabalho. Ainda falei mais. Ninguém tira você de lugar nenhum. Né? Deus te coloca e você só permanece se você quiser. Desse mesmo jeito é aqui na casa do Senhor. Né? Ele abriu as portas. Né? Que você deu o seu melhor para Ele. Vem adorar, a adoração exclusiva dele. É só para Ele, todas as coisas. Né? E eu creio que é isso. Né? Para Jonas, para não estacionar naquele lugar, o Senhor fez com que destruísse a baboeira. Né? Mas só que ele, aqui na palavra também fala que ele se apegou à baboeira, né? Então virou tipo como se fosse idolatria para ele, né? Mas o Senhor, Ele tem algo especial para cada um de nós. Né? Que a gente venha colocar o nosso coração em adoração ao Senhor, sem uma exclusividade para Ele, né? Porque é dele, para Ele, todas as coisas.
Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim te fazes por causa da baboeira? E disse: é justo que me faz a ponto de desejar a morte? Talvez acho que ele até queria ter morrido no lugar da baboeira, né? E disse o Senhor: tivesse compaixão da baboeira, não a qual trabalhaste nem fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite padeceu. Eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Então estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Então o Senhor, ele teve compaixão, né? Por quê? Porque o Senhor, ele é rico em amor, rico em misericórdia. Isso significa que nós temos essa oportunidade de conhecer ele de perto e saber o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, né? E a compaixão dele é que faz com que todos nós, mesmo sem conhecê-lo, mas que ouvimos falar sobre ele, e a palavra também hoje é pregada, né? E o louvor que a pastora louvou também, né? A semente do sangue. É com a semente do sangue de Jesus que nós estamos aqui. Semente plantada lá atrás, né? Que estamos colhendo e dando os bons frutos, né? E o Senhor, ele fica feliz com isso. Eu creio, né? Que nós venhamos hoje com essa palavra, né? Nos enriquecer e saber que o Senhor, ele é rico em misericórdia, né? Que ele venha nos renovar todos os dias, né? Para que nós não venhamos perecer no meio do caminho.